Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de História, mais uma aula do 6º ano de Ensino Fundamental, do projeto Aula em Casa. Eu sou o professor Ananias Carvalho, ministro de História, que vou ficar com vocês para ministrar essa aula muito importante para a gente compreender um pouco mais a nossa história, da onde a gente veio, quem nós somos. A gente vai trabalhar hoje um tema muito importante, muito interessante, que é o seguinte: o negro no Brasil ao longo da história, forma de resistência, revoltas, fugas, quilombolas e capoeira. É interessante, gente, frisar, em princípio e no primeiro momento, que esse tema é um tema de revisão de aulas que já foram ministradas em anos anteriores. Possivelmente vocês já devem ter tido essas aulas lá no Ensino Fundamental 1, no 5º, no 4º ano. Então essa aula vai ser basicamente para a gente revisar um conteúdo que já foi dado, entendeu, gente? Eu espero que vocês aproveitem a aula, peguem um caderno de vocês, façam anotações, respondam nossa DLI. A gente vai interagir de forma bem agradável para que vocês assimilem o conteúdo da melhor maneira possível. Ok, gente? Vamos lá para a primeira cartela, para a gente assimilar esse conteúdo, por favor. Primeira cartela. Forma de resistência, revoltas. Vamos entender basicamente como é que foram as revoltas contra a escravidão negra no Brasil. Vamos lá, gente. A cartela falou o seguinte para a gente. Muitas pessoas têm uma imagem de que escravos africanos aceitavam a escravização de maneira passiva, mas os historiadores nos contam que a história foi bem diferente e os escravos organizavam-se de diferentes maneiras para colocar limite a violências a que eram submetidos no seu cotidiano. Ou seja, gente, basicamente, os escravos resistiram à escravização, não aceitavam de forma pacífica, não aceitavam que lhe eram impostos. E existem várias formas de resistência à escravização. Eu quero que vocês peguem essa palavra, anotem no caderno de vocês, para a gente refletir logo mais a seguinte na interatividade. Resistência. O que vocês entendem por resistência? Quando eu resisto a algo, o que eu estou fazendo? Basicamente é não aceitar o que impõe para mim. A escravização ela não foi aceita e os escravizados resistiram de forma brava. E é justamente sobre isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje, sobre as formas de resistência a essa escravização. A primeira forma de resistência que a gente vai alencar para vocês é justamente as revoltas que os escravizados faziam para libertar-se das amarras que os aprisionavam. Ok, gente? Vamos ler um pouquinho sobre uma revolta marcante, que foi a revolta dos Malés. Vamos entender o que foi essa revolta e, basicamente, o que essa revolta significou para a luta contra a escravização. Vamos lá para a cartela, gente, para a gente entender um pouco melhor. Ocorrida entre os dias 24 e 25 de janeiro de 1835, a revolta dos Malês foi um levante dos escravizados, de Salvador, na Bahia, que se destacou-se por ter uma forte motivação religiosa e ser encabeçada por líderes letrados. Reunido cerca de 600 pessoas, foi uma das lutas mais importantes contra a escravidão no Brasil. Vamos lá, gente. Uma revolta marcante, gente, que a gente pode analisar é justamente a chamada Revolta dos Malês, ocorrida lá na Bahia por volta de 1835. O que os escravizados queriam? Basicamente queriam libertar-se da escravidão e tinham um teor basicamente religioso. A maioria desses escravos vinham de uma religião que era a religião islâmica. Então eles queriam, gente, fazer com que houvesse uma república islâmica dentro da Bahia. Ok, gente? Vamos lá, gente, para a próxima cartela, para a gente entender outra forma de resistência. Outra forma de resistência que a gente tem em mente, gente, é basicamente as fugas. Fugir era uma forma de você resistir à escravização. A gente tem aqui na cartela um documento histórico interessante para a gente analisar, que é justamente um cartaz de procurado e de recompensa que se tinha na época do Brasil colonial, do Brasil escravocrata, que basicamente dava uma recompensa para um negro fugido. Leva-se em consideração que, na época, o escravo, o escravizado, era visto como uma mercadoria. E essa mercadoria
ela dava prejuízo para o seu dono. Olha só como se tinha essa visão preconceituosa de que essa mercadoria dava prejuízo para o seu senhor caso fosse perdido. Então, se um escravo fugisse, o senhor tinha que ir atrás justamente para não ter esse prejuízo e não fazer com que essa mercadoria, de certa forma, dê prejuízo para ele. Vamos lá ver o que a cartela fala para a gente. Outra forma de resistir era justamente fugir. Fugir, vamos lá, gente, anota no caderno de vocês. Segunda forma de resistência, além das revoltas, era a fuga. As fugas eram outras estratégias utilizadas pelos escravos ou escravizados e poderiam ser individuais ou coletivas. As fugas individuais eram mais complicadas, porque aqueles que se realizavam... Perdão, gente, vamos lá. As fugas individuais eram mais complicadas, porque aquele que a realizava só conseguiria ter sucesso caso se embrenhasse no mato e lá sobrevivesse. Muitas pessoas que fugiam, muitos escravizados que fugiam, eram obrigados a se embrenhar nos matos e procuravam um lugar de refúgio, que muitas vezes eram chamados quilombos, comunidade de escravos fugidos que se reuniam para resistir, de certa forma, à escravização. Ok, gente? Vamos seguir para entender um pouco mais como é que funcionavam essas fugas. Forma de resistência, galera. Fugas. Segunda forma de resistência que a gente está trabalhando. Vamos lá, anotem aí. Primeira forma de resistência, as revoltas. Segunda forma de resistência, as fugas. Muitos dos escravos que fugiam procuravam alcançar grandes quilombos. Daqui a pouco a gente vai entender o que é um quilombo, tá, gente? As fugas individuais tornavam-se uma estratégia comum lá no século XIX. Como as fugas dos escravos eram constantes, eles se instalavam em grandes cidades como Salvador e passavam-se por libertos. Vamos lá, gente, adiante, por favor, no slide. Outra forma de resistência bastante comum na época da escravização era justamente a formação dos quilombos. Anotem essa palavra aí. Terceira forma de resistência. Primeira forma de resistência, as revoltas. Segunda forma de resistência, as fugas. E a terceira forma de resistência vai ser justamente a formação de quilombos. O que são quilombos, professor? Eu já ouvi falando essa palavra algumas vezes, mas eu não sei o que é basicamente quilombo. Vamos lá, gente. Vamos entender o que é um quilombo. Para o slide. Quilombo era outra forma de resistência dos escravizados. Foi a formação de quilombos e mucambos. As duas palavras têm origem do idioma africano. Mocambo significa esconderijo. Eu já vi essa palavra, inclusive muitas cidades do interior têm comunidades com o nome de mocambo. O que é o mocambo, gente? Basicamente é um esconderijo. E os escravizados, depois das fugas, iam para esses locais e muitas vezes formavam comunidades de escravos. E essas comunidades se organizavam muitas vezes militarmente para resistir contra a escravização. Adiante, por favor. Vamos lá, gente. Existiam quilombos que sobreviviam do que cultivavam e do que era retirado das matas, enquanto outros optavam por sobreviver de assaltos e ataques à população livre em estradas ou realizando ataques contra engenhos. Os quilombos desenvolviam-se em locais isolados. Olha só, gente, outra característica dos quilombos eram que eles geralmente se desenvolviam ou desenvolviam-se em locais isolados e de difícil acesso, justamente para que os senhores tivessem dificuldade de encontrá-los caso fossem procurar em busca. Lembrando, gente, que naquela época o escravizado negro era visto como uma mercadoria. Então, para o senhor, era interessante acabar com os quilombos, justamente para minar essa forma de resistência. Toda vez que surgia notícia de um quilombo, geralmente os senhores de engenho, ou os senhores donos de escravo, organizavam-se em caravanas militares com o objetivo de destruir. Porque uma vez que você destrói essa forma de resistência, você acaba amedrontando outros escravos a realizar a mesma coisa.
Então, gente, é interessante frisar que os senhores, quando descobriam que algum quilombo estava sendo formado, eles justamente faziam de tudo para destruir essa forma de resistência. Um dos quilombos mais célebres que a gente tem notícia é justamente o Quilombo dos Palmares, o mais famoso e mais célebre de todos eles. Eu gostaria de pedir para você voltar um pouco uma cartela para a gente trabalhar essa questão do Quilombo dos Palmares. Voltar uma cartela, por favor. Vamos lá, gente. Aqui, ó. Mocambo, estrutura, ok. Lá no século XVI, o mais famoso dele, século XVI, era o Quilombo dos Palmares, o mais famoso e mais célebre que se tem notícia na história do Brasil é o Quilombo dos Palmares. Ok, gente? Vamos entender agora outra forma de resistência que a gente vai trabalhar, por favor. Outra forma de resistência, que até hoje é bastante popular e que possivelmente vocês conhecem, já devem ter ouvido falar, já devem ter praticado, por que não? É justamente a capoeira. Capoeira foi uma forma de resistência bastante famosa contra a escravização de negros no Brasil. Vamos lá, gente. O que seria a capoeira? Para defender-se da violência dos captores do mato, que geralmente eram negros libertos que trabalhavam para os senhores, capitão do mato, que tinham como atribuição capturar escravos fugidos, e feitores, que eram aqueles que castigavam os escravos com um comportamento inadequado. Quando você resistia à escravização, diziam que você tinha um comportamento inadequado, geralmente você era punido, açoitado com chicotadas. Essa população começou a desenvolver a capoeira, e como eram proibidos. A capoeira era uma luta, era uma arte marcial desenvolvida por negros, que era disfarçada de dança. Até hoje, se você tiver provavelmente já deve ter visto roda de capoeira, já devem ter participado dela, você vê que é uma arte marcial que tem todo o gingado de uma dança. Também é uma forma de resistência. Por quê, gente? Porque era uma forma do escravizado adestrar o seu corpo para uma luta corporal contra a pessoa que vai lhe oprimir. Então, gente, a capoeira é sim uma forma de resistência bastante emblemática e bastante famosa que perdura na cultura brasileira até os dias de hoje. É comum você ver roda de capoeira nas cidades ou até mesmo em locais afastados, muitas vezes com características próprias. Uma roda de capoeira, a pessoa com um instrumento, que é o berimbau, toca, duas pessoas se enfrentam em forma de dança, e essa dança vem de séculos atrás, foi construída em forma de resistência contra a escravização. Vamos alencar, gente. A gente já estudou diversas formas de resistência. A primeira delas foi revoltas, depois as fugas, a formação de quilombos e agora a capoeira como forma de resistência à escravização. Vamos seguir adiante para a gente entender basicamente o que foi a capoeira. Vamos lá, gente? Adiante no slide. Vamos lá. Era proibida de praticar qualquer tipo de luta. A música foi utilizada como maneira de disfarce. Olha só, gente. A música e a dança foi utilizada na capoeira como maneira de disfarce. Era uma arte marcial, mas que era disfarçada de música e dança. Dessa maneira, poderia ser percebida como uma dança. Além disso, acreditava-se que a prática da capoeira tinha como objetivo de aliviar o estresse do trabalho e de manter as tradições e as raízes africanas. Ok, gente? Manter as tradições e raízes africanas. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo passado. Espero que vocês participem do nosso DLI. Agora eu vou passar para vocês algumas atividades. Vocês vão ler, vão refletir nessas atividades, vão anotar no caderno de vocês. Vocês podem, inclusive, interagir no chat, jogar sua resposta no chat. E a gente vai voltar para comentar um pouco dessas atividades com vocês. E no decorrer das aulas a gente vai explicar de maneira mais sucinta a atividade. Ok? Vamos agora para a nossa DLI, por favor. Gente, duas questões, vou passar para vocês agora. Vocês vão ler, anotar e vão responder para mim no chat da interatividade.
Primeira questão é a seguinte, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte para a gente. São consideradas formas de resistência. Aqui eu coloquei para vocês 2 parênteses, vocês vão marcar aquela que vocês acham que é uma forma de resistência à escravização. Primeira alternativa, capoeira. Segunda, quilombos. Terceira, revoltas. E quarta, fuga. Vocês vão ler direitinho, vão ver o que vocês anotaram da aula de hoje e vão marcar qual é a alternativa que vocês acham que mais se aproxima com uma forma de resistência. Ah, professor, eu achei mais de uma. Posso marcar 2? Pode. Posso marcar 3 ou mais? Vai depender do que você refletir acerca do conteúdo da atividade. Vamos agora para a segunda questão. Segunda questão diz o seguinte para a gente. Descreva com suas palavras quais influências africanas podemos notar em nosso cotidiano. Agora é com vocês. É uma questão pessoal. Vocês vão refletir no seu cotidiano e vão ver se vocês conseguem identificar alguma influência, alguma palavra de influência africana. Ok, gente? Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês responderem e daqui a pouco a gente vai voltar com o comentário da atividade. Com vocês.
Estamos de volta agora nesse momento de interatividade. Eu gostaria de ler a resposta de vocês. Gostaria que vocês participassem no chat, colocassem a resposta de vocês, a resposta pessoal de vocês, inclusive. É que muitos aqui estão indagando para mim se tem alguém lendo a resposta de vocês. Eu afirmo para vocês, tem alguém lendo a resposta de vocês. Eu estou lendo, tem alguns professores que estão de plantão, justamente para ler a resposta de vocês e para ajudar caso vocês tenham dúvida. Professora de plantão, professor de história, que estão aqui para auxiliar vocês nesse momento de aprendizagem. A primeira questão diz o seguinte para a gente, vamos recapitular as questões. Vamos lá, gente? Primeira questão fala o seguinte para a gente. Vamos lá. São consideradas formas de resistência. Aqui eu dei para vocês 4 alternativas que vocês vão marcar, aquelas que se enquadram como forma de resistência à escravização negra. Vamos lá, 4 alternativas: capoeira, quilombo, revolta e fugas. Quais dessas alternativas podem ser consideradas formas de resistência? Eu vou ler algumas respostas que vocês colocaram no chat para a gente. O Gabriel diz o seguinte: capoeira, marcou capoeira, mas não marcou quilombo, revolta e marcou fugas. Será que está certo? Resposta 1, aqui da Nayandra, diz o seguinte para a gente. Resposta 1 fala o seguinte. Resposta quilombos. Ok, gente, quilombos é uma forma de resistência à escravização, mas será que é só ela? É só ela que é resistência à escravização? Será que existem outras formas? Vamos lá, gente. Outras respostas para a gente aqui. O Adrenilson diz que fugas é a resposta da questão. Vamos lá, gente. Vamos agora ao gabarito para ver qual é a resposta, qual é a alternativa correta, quais são as alternativas corretas. O gabarito diz o seguinte para a gente. São consideradas formas de resistência, aqui todas elas são formas de resistência à escravização. Capoeira é forma de resistência. Quilombo também é uma forma de resistência. As revoltas, como a gente comentou com vocês, a revolta dos malés e outras revoltas também contra a escravização. Os quilombos, comunidade de negros fugidos, também são uma forma de resistência à escravização, entre outras que vocês vão estudar no decorrer das aulas. Ok, gente? Então, a resposta da questão 1 são todas as alternativas podem ser consideradas forma de resistência à escravização. Ok, gente? Vamos lá agora para a segunda questão, que vai perguntar o seguinte para a gente, que vai descrever o seguinte para a gente. A questão basicamente pede para vocês descreverem, com suas palavras, quais influências africanas podemos notar em nosso cotidiano. Quais as influências africanas vocês podem notar no cotidiano de vocês? O que vocês responderam para a gente?
Vamos ler. Vamos lá, gente. Aqui, o Samuel fala que a capoeira é uma influência, ok. A Márcia Regina fala que uma influência é a religião, o vocabulário, a culinária. O Márcio Gabriel também fala a mesma coisa, que uma influência é a culinária e no vocabulário, na religião. Muitas religiões de matrizes africanas estão presentes no nosso cotidiano. Religiões como a Umbanda, o Candomblé e outras religiões são diretamente vinculadas a matrizes africanas. Então, são, por que não dizer, uma forma de resistência à escravização e uma influência, por que não dizer. Vamos lá, gente. Vamos ver o que o gabarito fala para a gente. Quais são essas influências diretas que a gente pode ver no cotidiano das culturas africanas, da influência da escravização. Vamos lá. A pergunta fala o seguinte para a gente. Descreva com suas palavras quais influências africanas podemos notar em nosso dia a dia. Aqui eu elenquei algumas palavras de origem africana que a gente usa muito, principalmente aqui na região norte. Moleque, que nada mais é do que um menino, uma criança. Um menino, por que não dizer, quiabo, que é uma fruta, fubá, é um alimento. Caçula e angu. Caçula, o que é o caçula, professor? Geralmente é o filho mais novo da família, que é chamado de caçula. Outras palavras como cachaça, dengoso, quitute, berimbau. O que é o berimbau? Berimbau é o instrumento que a gente toca na capoeira. E maracatu também. Todas essas palavras do vocabulário brasileiro têm origem africana, ou refere-se a alguma prática desenvolvida pelos africanos escravizados que vieram para o Brasil durante o período colonial e imperial. Elas expressam a grande influência africana que há na cultura brasileira. Ok, gente? Gilberto Freire fala pra gente que o povo brasileiro tem um pé na senzala e um pé na aldeia. Basicamente, ele fala pra gente que somos diretamente descendentes dessa ancestralidade negra, que durante muito tempo foi escravizado, hoje passa por um preconceito muito grande. A gente já debateu em aulas anteriores sobre o preconceito ao negro, e que a gente, de certa forma, porque vocês são pessoas inteligentes, são pessoas que conseguem assimilar o conteúdo e que vão quebrar esse preconceito e viver de uma nova forma a partir de agora. Espero que vocês tenham aprendido um pouco hoje da história africana e da escravização. Espero que nas próximas aulas a gente possa aprofundar um pouco mais e a aula de hoje chega ao fim. Fiquem na paz. A sua aula continua no próximo vídeo.